Esse é o vídeo 15 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 77 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Capítulo 6. Das tentações. Primeiro, razões por que Deus permite que sejamos tentados. Alma cristã, dificilmente estará Deus contente com tua vida passada, e certamente tu mesma não estarás. Se a morte viesse agora buscar-te, seguramente não morrerias de bom grado. Contudo, como eu espero, estarás resolvida a servir no futuro mais fielmente a Deus e a amá-lo com mais fervor. E, por isso, apresta-te para o combate às tentações. Ouve como o Espírito Santo a isso te exorta. Filho, entrando para o serviço de Deus, prepara tua alma para a tentação. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. E, de fato, permite o Senhor, às vezes, que as almas que lhe são mais caras sejam também mais atormentadas pelas tentações. No deserto da Palestina, entre exercícios e orações, São Jerônimo era horrivelmente atormentado por tentações. Eu estava só, escreve ele, e meu coração estava cheio de amargura. Meus membros macilentos e extenuados estavam cobertos com um saco. Minha pele estava enegrecida como a de um africano. A terra dura era meu leito, que me servia mais para tormento que para descanso. Minha comida era escassa e, apesar de tudo isso, meu coração se inflamava contra minha vontade e ardia na mais hedionda concupiscência. Minha única consolação consistia em dirigir-me apressadamente a Jesus Cristo e pedir-lhe seu auxílio. Epístola a Eustóquia. Número 1. Se Deus nosso Senhor permitir que nos sobrevenham tentações, é para que nos humilhemos. Que sabe aquele que não é tentado? Eclesiástico, capítulo 34, versículo 9. Pergunta o sábio. E, em verdade, nunca se aprende a conhecer melhor a própria miséria que quando se é tentado. Antes da tentação, como nota Santo Agostinho, confiava-se São Pedro muito em sua própria pessoa, chegando até a declarar que preferiria morrer a negar a Jesus. Quando, porém, lhe sobreveio a tentação, negou covardemente, e assim aprendeu a conhecer a sua própria fraqueza. Pedro que, antes da tentação, colocará sua confiança em si mesmo. Continua Santo Agostinho, em Psalmos 36, Sermão 1, chegou a conhecer-se na tentação. Pela mesma razão, quis o Senhor que São Paulo fosse atormentado por uma daquelas molestas tentações que, mais do que outras, humilham o homem, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações celestes que lhe foram feitas. E, para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado o estímulo da minha carne, o anjo de Satanás que me esbofeteie. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2. O Senhor permite também que sejamos tentados para nos enriquecer de méritos. Muitos cristãos piedosos são atormentados de escrúpulos por causa dos maus pensamentos que têm. Afligem-se, contudo, sem razão, pois não são os maus pensamentos, mas o consentimento neles que constitui o pecado. Por maiores que sejam as tentações, não poderão manchar nossa alma se sobrevirem sem nossa culpa e nós os repelirmos. Santa Catarina de Sena e Santa Ângela de Foligno tiveram fortes tentações contra a pureza, mas as tentações, longe de ofuscar a pureza dessas almas castas, mais ainda aumentaram. Cada vez que uma alma vence uma tentação, adquire um novo grau de graça e, correspondentemente, um novo grau de glória no céu, de maneira que ganharemos tantas coroas quantas forem as tentações vencidas, afirma São Bernardo. Nosso Senhor mesmo disse a Santa Mexildis: tantas serão as pérolas que uma alma engasta na sua coroa, quantas forem as tentações por ela vencidas com o auxílio de minha graça. Nos anais dos cistercienses conta-se que, certa vez, durante a noite, um monge foi assaltado por tentações impuras,
conseguindo, porém, sair vencedor. Ora, um irmão leigo teve a seguinte visão. Apareceu-lhe um jovem encantador que lhe apresentou uma coroa de pedras preciosas, dizendo-lhe: procura tal monge e entrega-lhe esta coroa que ele conquistou esta noite. O irmão leigo relatou a visão ao abade, que mandou chamar o referido monge. Sabendo dele da resistência que opusera à tentação, reconheceu que aquela era a recompensa que o Senhor lhe preparara no céu. Também Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que ela haveria de receber uma recompensa especial do céu se esforçasse por repelir os maus pensamentos, mesmo que estes não desaparecessem de seu espírito, apesar de seus esforços. A cada um de teus esforços corresponderá no céu uma coroa, disse-lhe a Santíssima Virgem. 3. Deus permite ainda as tentações porque elas nos movem à prática das virtudes, em especial da humildade e da submissão à vontade de Deus. As penas que mais afligem as almas amantes não são a pobreza, as doenças, os desprezos e perseguições, mas as tentações e o abandono interno. Quando uma alma goza da presença amorosa de Deus, as dores, injúrias e maus tratos que tem de sofrer dos homens, longe de a abaterem, consolam-na, por lhe permitirem oferecer algo a Deus como penhor de seu amor. Tudo isso serve-lhe de lenha, por assim dizer, com que alimenta o fogo do amor divino. Um tormento, porém, imensamente atroz para quem ama Jesus Cristo de todo o coração, é ver-se exposto ao perigo de perder-a graça de Deus pela tentação, ou então, na desolação, o temor de já a ter perdido, o que é ainda mais horrível. Entretanto, esse mesmo amor dá-lhe a força de sofrer com paciência tais provações e de continuar resolutamente no caminho da perfeição. Nenhuma tempestade é tão perigosa para um navio veleiro, escreve Santo Jerônimo, como a falta prolongada de vento. Assim, a tempestade das tentações obriga o homem a não ficar ocioso, mas a unir-se mais intimamente a Deus por meio da oração e renovação de seus bons propósitos, fazendo repetidos atos de humildade, confiança e resignação. A esse respeito, lê-se o seguinte fato da vida dos padres. Um jovem era atormentado continuamente por tentações violentas contra a pureza. Vendo-o, uma vez, seu pai espiritual tão angustiado, perguntou-lhe: queres, meu filho, que eu peça a Deus que te livre das muitas tentações que não te deixam nem sequer uma hora de paz? O bom jovem replicou-lhe: não, meu pai, porque, ainda que sinta o tormento dessas tentações, não deixo de reconhecer sua utilidade. Exercito-me assim continuamente na prática de todas as virtudes. Agora eu rezo mais que antes, jejuo mais a miúde, emprego maiores esforços para mortificar minha carne revoltada. E, portanto, melhor que peça a Deus que me assista com sua graça, para que suporte com paciência estas tentações, por meio delas, me adiante na perfeição. Não devemos desejar as tentações contra a pureza. Se, porém, formos assaltados por elas, devemos recebê-las com resignação e pensar que Deus as permite para nosso maior bem. O apóstolo São Paulo, atormentado por tais tentações, pediu ao Senhor mais vezes que o livrasse delas, recebendo, porém, a resposta de que a graça divina lhe bastava. Por isso roguei ao Senhor 3 vezes, para que o anjo de Satanás se apartasse de mim. Ele, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois a força se manifesta mais perfeitamente na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Certamente dirás, mas São Paulo foi um santo. Ao que te responde Santo Agostinho, no livro Confissões, capítulo 12. Que pensas? Foi, talvez, por própria força que os santos resistiram às tentações. Não foi antes pela graça de Deus. Era por si mesmos ou pelo Senhor que podiam eles alguma coisa. Os santos confiaram em Deus e assim conquistaram a vitória. O mesmo santo doutor acrescenta: abandona-te às mãos de Deus e não temas. Ele, que te expõe ao combate, não te deixará só nem te abandonará, lançando-te na perdição. Entrega-te a ele e não temas, não se afastará de ti, abandonando-te à queda. 4. Deus permite,
Finalmente, as tentações para nos desprender cada vez mais do mundo e fazer-nos desejar mais ardentemente sua visão no céu. Almas devotas, vendo-se no mundo combatidas dia e noite por tantos inimigos, tornam-se desgostosas da vida e exclamam: ai de mim, que minha peregrinação dura tanto. Salmo 119, versículo 5. E suspiram pela hora em que possam dizer: rompido está o laço e nós estamos libertadas. Salmo 122, versículo 7. A alma desejaria subir até Deus, mas uma cadeia retém no mundo, onde é continuamente assaltada por tentações. As almas que amam a Deus suspiram, por isso, pela libertação, para verem-se livres do perigo de ofenderem a Deus. Segundo, meios para vencer as tentações. O primeiro meio de vencer as tentações, e também o mais próprio, é recorrer a Deus pela oração. São Agostinho recomendou humildade a todos os que desejam tornar-se verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, dizendo: se me perguntares qual a primeira coisa na escola de Jesus Cristo, responder-te-ei: a humildade. Qual a segunda? A terceira: a humildade. E todas as vezes que me interrogares, te responderei: a humildade. Epístola a Dioscoro. Da mesma forma, te responderei se me perguntares quais os meios para vencer as tentações. O primeiro é a oração, o segundo é a oração, o terceiro é a oração. E todas as vezes que me interrogares, dar-te-ei a mesma resposta. Com especialidade, as tentações impuras só serão vencidas se nos recomendarmos a Deus. Já o sábio afirma: sabendo que não poderia ser continente a não ser que Deus me concedesse, dirigi-me ao Senhor e supliquei-lhe. Sabedoria capítulo 8, versículo 21. São Jerônimo escreve: logo que a concupiscência incitar nossos sentidos, devemos exclamar: Senhor, ajudai-me. Epístola 22, a Eustáquia. O abade Isaías recomendava também a seus discípulos que, em tais tentações, repetissem sempre: Senhor, vinde em meu socorro, afirmando que essa oração é um baluarte seguro nessas ocasiões. Deus realmente não pode faltar às promessas que fez de atender aos que o invocam. Chama por mim, e eu te darei ouvidos. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 7. Todo o que pedir, receberá. Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículo 10. Tudo o que desejardes, pedi e vos será dado. Evangelho de São João capítulo 15, versículo 17. O segundo meio é desconfiar humildemente das próprias forças. Justamente para que nos tornemos humildes, permite o Senhor que venham sobre nós as tentações, algumas até horrorosas. Molestados de tal maneira, devemos nos humilhar e dizer: Senhor, mereço tais coisas por causa dos pecados da minha vida passada. Na vida dos padres conta-se que uma anacoreta, chamada Sara, era horrendamente atormentada na solidão pelo espírito da impureza. Apesar disso, não pediu ao Senhor que a libertasse dele, mas humilhava-se e só pediu forças para resistir. Quanto mais se esforçava o demônio para fazê-la cair, tanto mais ela se empenhava em humilhar-se diante de Deus e pedir sua assistência. Não podendo o demônio arrastá-la a esse vício, procurou induzi-la ao orgulho e disse, em alta voz: venceste-me, Sara, venceste-me. A humilde serva de Deus respondeu: não, espírito diabólico, não fui eu que te venci, mas meu Jesus e meu Deus. Humilhemo-nos também nós e recorramos ao mesmo tempo a Deus, cheios de confiança, pois Ele protege cada um que nele põe sua esperança. Ele é o protetor de todos os que nele esperam. Salmo 17, versículo 31. Ele mesmo prometeu salvar todo aquele que esperar nele. Porque esperou em mim, eu o libertarei. Salmo 30, versículo 2. Se formos atormentados por tentações e pelo temor de perder a Deus, digamos com toda a confiança: em vós, Senhor, não serei confundido eternamente.
Assim devemos exclamar com toda a coragem, pois, como nota Santa Teresa, vendo o demônio que se faz pouco caso dele, perde toda a força. E, se o inimigo nos representar como imensamente difícil praticar tudo o que devemos fazer para nos santificar, digamos, cheios de confiança em Deus e desconfiados de nós mesmos, tudo posso naquele que me conforta. Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Por mim mesmo nada posso, com o auxílio de Deus, porém, posso tudo. O terceiro meio é declarar as tentações ao diretor espiritual. Os ladrões, vendo-se descobertos, fogem imediatamente. São Filipe Neri costumava dizer que uma tentação revelada já está meio vencida. Contudo, procede muito acertadamente um confessor que proíbe algumas vezes a almas de consciência melindrosa e virtude provada, mas ao mesmo tempo escrupulosas, a revelação das tentações que as perseguem, principalmente se forem contra a fé e a santa pureza, porque, para dar conta disso, deveriam examinar como lhe sobrevieram esses pensamentos, como se comportaram durante a tentação, se acharam complacência ou gosto neles, se consentiram ou não. Com essa investigação, aumentariam ou renovariam as más impressões, e as inquietações tornar-se-iam maiores. Se o confessor estiver convencido de que uma pessoa não consentiu em tais sugestões, é melhor exigir dela, em virtude da obediência, que não faça delas menção alguma. Assim se deixava dirigir Santa Joana de Chantal. Ela mesma conta de si que, atormentada durante muitos anos por horrendas tentações, sem se recordar de nelas haver consentido, nunca delas se confessara, seguindo o parecer de seu diretor espiritual. Nunca estava consciente de meu consentimento, assim se exprime ela, dando a entender que tinha inquietações e escrúpulos quanto a tais tentações. E assim tranquilizei-me com a proibição do confessor de não mais me acusar de tais tentações. Geralmente falando, porém, é muito recomendável, para vencer as tentações, revelá-las ao confessor. O quarto meio, também muito importante, é fugir das ocasiões. Quem se acha no combate contra sua vontade, diz São Basílio, encontrará auxílio em Nosso Senhor. Quem se lançar, porém, voluntariamente nele, não merece compaixão e será por Deus abandonado. O mesmo já dissera o sábio: quem ama o perigo, nele perecerá. Livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 27. Isto é, quem o procura e voluntariamente se expõe à ocasião de perecer, sucumbirá, mesmo que confie em Deus, porque essa confiança não é santa, mas audaciosa e reprovável.